Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Inspirações, o seu programa de eleição que lhe traz histórias motivadoras. O nosso convidado de hoje nasceu em Jangamo, província de Inhambane, foi piloto aviador da Força Aérea de Moçambique, chegando a ocupar o cargo de comandante da base aérea de Nacala. Ocupou inúmeros cargos também, como consultor sénior da Ernst Young, docente, assessor do Ministro do Interior, diretor nacional da investigação criminal, também foi bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique. Flávio Menete, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. Muito boa noite. Eu é que lhe agradeço a oportunidade que me dá de vir partilhar um pouco da minha experiência de vida. Com certeza. Fale-nos um pouco das suas origens. Que memórias tem da sua infância? Bem, eu, como disse, eu nasci em Jangamo. Jangamo, sim. Já há algum tempo. Não muito tempo, de certeza. E nasci numa família igual a muitas outras. O meu pai, na altura, trabalhava na algodoeira de Sul do Salve. A minha mãe foi sempre doméstica, dedicou-se a atividades domésticas. A minha família é uma família tipicamente africana, nós éramos 11 irmãos. Eu sou... Todos da mesma mãe, do mesmo pai? Sim, eu sou o quarto e durante muito tempo fui o único rapaz. No meio de seis meninas, 6 mais velhas e 6 mais novas. Só muito mais tarde é que vieram a nascer outros 4 irmãos, aí já rapazes. Portanto, cresci muito tempo rodeado de mulheres. Rodeado de mulheres. Os únicos homens em casa eram o meu pai e eu. E só muito mais tarde é que eu viria a ter, então companhia para brincar como rapaz, mas na verdade foi pouco tempo, porque a diferença que dista entre mim e o meu irmão que me segue, o mais novo dos 4 mais novos, sim, é de 9 anos e a diferença com o último é de 19 anos. Muito tempo. Quando nasce este último, eu já estava a fazer formação como piloto aviador na então União Soviética. Exato. Então, cresci no distrito de Jangamo. Foi lá onde eu comecei a estudar, na instrução primária, na pré-primária, numa escola que ainda lá continua ao pé da administração. E como é que se chamava a escola? Chamava-se Escola Andrade Velez. Sim. Não me pergunto quem era o Andrade Velez, porque não faz ideia, nem eu. Mas estudei lá, o meu professor, o primeiro professor chamava-se Martins, professor Martins. Ele usava pera e por conta disso era chamado Nhachlevoane, o barbicha. O barbicha. Ah, ok. Foi assim que eu comecei. Infelizmente tinha que fazer 9 quilómetros a pé para ir à escola e 9 quilómetros para retornar a casa. Isso não é muito fácil, mas são memórias daquela altura. Hoje ainda há crianças que passam por isso. Com certeza. Nos grandes centros urbanos já nem tanto assim. Sim, sim. E algumas vezes, não por causa das distâncias, mas por causa do perigo de deixar as crianças a irem sozinhas para a escola. Exato. Naquela altura nós andávamos sozinhos e não nos acontecia nada. Claro. E o movimento rodoviário era muito baixo. Dávamos ao luxo, quando estivéssemos cansados, de nos deitar na estrada para descansar um bocadinho e depois ouvíamos o ruído da viatura, tínhamos a capacidade de calcular mais ou menos a distância e determinar o momento em que nós deveríamos levantar. Claro. Realmente eram outros tempos. Exato. E depois era preciso conhecer corta-matos. Exato. Porque seguindo a estrada, a distância era exatamente de 9 quilómetros, mas havia aí uns carreiros que permitiam
reduzir a distância mais ou menos em 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. E era assim que as coisas andavam. Exato. Só quando, depois de fazer a segunda classe, é que o meu pai transferiu-me para a cidade de Inhambane. Sim. E aí tinha os dias úteis na cidade de Inhambane. É bom lembrar que naquela altura os dias úteis incluíam sábado até ao meio-dia. E depois disso apanhávamos o autocarro para casa, que é para ir passar o fim de semana com os nossos pais. E aí perguntaria, e com quem é que vivia em Inhambane? Por acaso já ia perguntar mesmo. Pronto, para além das minhas irmãs mais velhas, o meu pai falou com um tio meu, primo dele. Sim. E pediu-lhe encarecidamente que ele deixasse a casa dele e fosse viver conosco na nossa casa. Era uma espécie de tutor. Os nossos pais não nos quiseram deixar ali sozinhos, com muita liberdade. Sim. Então tínhamos... Mas também não podiam, eram pequeninos, não é? Sim, naturalmente que éramos. Eu devia ter, quando fui para Inhambane, devia ter 8 anos. Então não... As minhas irmãs eram um pouco mais velhas, mas eram miúdas também. Exato. E então vivemos com o tio Ramiro e a respectiva esposa. Na altura, eles tinham apenas um casal de filhos gêmeos. Filhos gêmeos. E que brincadeiras se lembra? Era uma criança comum? Era um menino bem comportado? Naturalmente que era uma criança comum. As crianças são todas iguais. As crianças são todas iguais. Tinha todas as brincadeiras de criança. Tem umas mais calmas, outras um pouco mais agitadas. Sim, mas eu não era tão calmo assim. Não. Apesar de ter crescido no meio de raparigas, elas também eram agitadas o suficiente para me colocar à vontade. Então, eu fazia tudo o que as crianças naquela altura faziam e hoje fazem muitas ainda. E que brincadeira se lembra? Ora, caçar pássaros. Pássaros? Sim. Era um bom caçador? Eu não era tão grande caçador, mas era divertido. Caçar pássaros, trepar árvores. Sim. Ir para cima da casa, ir para a placa da casa e saltar com o guarda-chuva, cá para baixo, umas tantas vezes. Um Superman. Sim, várias vezes o guarda-chuva ficou virado ao contrário. Isso magoou, de certeza. Nunca me magoei. Já me magoei caindo, por exemplo, da árvore. Tenho marcas de vir aí de cima a baixo. Subia coqueiros. Hoje não consigo subir um coqueiro com 3, 4 metros, mas eu conseguia trepar o coqueiro até lá ao fundo, mesmo que ele tivesse mais de 10 metros, trepava tranquilamente, trazia coco cá para baixo, cortava sura, só de divertimento, porque nós não precisávamos, quando quiséssemos sura de verdade, íamos comprar a quem fazia isso como atividade regular. E lembro-me que aprendi depois de andar de bicicleta. O meu pai não gostava muito que eu andasse em atividades de risco. Um pouco porque eu era o único rapaz durante muito tempo, então ele era assim muito protetor. Eu cresci, saí de Jangamo, fui a Inhambane, mesmo perto da água, mas meu pai não me permitia que eu andasse a brincar de natação, porque ele pensava sempre que eu me pudesse afogar. Daí que eu só tivesse vindo a aprender a nadar na Cala, já adulto, quando eu estava na base aérea, naquela belíssima baía de Nacala, na praia de Nahirenke. Sim. Exatamente. E quando se recorda da sua infância, o que lhe vem em mente, definindo em uma palavra? O que me vem em mente é
vamos dizer, convívio familiar no verdadeiro sentido da expressão. A relação em casa, a relação com os meus avós paternos viviam a cerca de 150 metros da casa dos meus pais. A minha avó materna vivia a cerca de 2 quilómetros, mas era interessante como eu não conseguia passar, estando de férias, por exemplo, não conseguia passar 2 dias sem ir ver a minha avó. Materna ou paterna? Os dois lados. A paterna era a 150 metros, quer dizer, ir vê-la era quase que obrigatório. Mas a materna, que vivia a cerca de 2 quilómetros, eu não conseguia ficar no período de férias 2 dias sem ir lá ver. E ela sabia que eu gostava de determinados pratos. Pratos tradicionais. Exato. Eu era doente por uma boa chiguinha de cacana, ou do fruto da cacana. Sim. Na minha língua chama-se nganga ou dzikanga, conforme sejam as folhas ou Exato. os frutos. O fruto, sim. Aqui chamam terraca. Sim. E então nós combinávamos, ela dizia, olha, ela tratava-me por marido, olha, amanhã podes ir lá a casa, já sabes onde fica a chave, eu vou deixar lá um prato para ti. Então eu arrancava, fazíamos uns carrinhos com rodas de latas de leite. Sim. Mais tarde evoluímos para rodas de canhoeiro. Exato. Cortávamos aquilo. Exato. E fazíamos uns carrinhos, então fazer os 2 quilómetros não nos apercebíamos porque Estava a conduzir. Estava a conduzir, Seu afinal de contas carro. nem estava a ir a pé. Exatamente. Pois. Então eu ia lá, ia buscar a chave do cadeado da minha avó, abria a porta dela, ia identificar o sítio onde estava a comida, comia, depois disso deixava lá, ela depois cuidava de lavar e o resto. E eu fechava aquilo e voltava para casa outra vez. Sim. Por isso é que eu digo, naquela altura o convívio familiar era uma coisa séria. Eu hoje tenho vizinhos da porta da frente que eu consigo ficar um mês ou mais sem ver. Nem saber os nomes, não é? Muitas vezes. Naquela altura era impossível. Então a relação com os seus pais e irmãos era perfeita. Era outra coisa. Era outra coisa. Era outra coisa. E é bom que saiba, na nossa infância, tu tinhas que te portar bem, mesmo que não estivessem perto dos teus pais. Exatamente, ou familiares diretos. Os vizinhos, os familiares. Os vizinhos, as pessoas sabiam e ou elas tratavam de ti quando te portasses mal na rua, ou tinhas a certeza quando chegasses a casa, o recado já tinha sido dado. E ai de ti hoje em dia, se chamas a atenção filho de dono sem consentimento. Exatamente. O que lhe diz a palavra elástico? Elástico, eu não sei onde é que foi fazer esse reconhecimento, essa espionagem. Eu sei que o Flávio Menete trabalhou nesta questão de investigação e tudo, mas nós também cá temos os nossos poderes. A produção tem os seus poderes de fazer uma pequena investigação. Eu fiquei curiosa. Quando eu fiz, depois da instrução primária, fui para o colégio. Colégio Nossa Senhora da Conceição, hoje chama-se Escola Secundária Mia Deus. Aquilo era o colégio de franciscanas. Exato. E eu era muito bem aplicado. Isto já em Inhambane. Em Inhambane, desculpa. Sim, eu era muito aplicado, no geral, como aluno, era aplicado. E em ginástica era uma espécie de exemplo. E quase que não havia exercício que eu não conseguisse fazer. E por isso mesmo é que os meus colegas me deram a alcunha de elástico. Eu era o elástico porque muita coisa que eles não conseguiam fazer, eu fazia sempre. Dos que se lembram bem disso, tem o Vítor Bernardo, que foi meu colega de turma. O Mário Jorge também foi meu colega de turma.
esses de vez em quando ainda me tratam por elástico. E hoje ainda sente-se um elástico ou nem por isso? Já nem tanto assim, já nem tanto assim. Infelizmente, muitas vezes já nem sequer arranjamos tempo para fazer determinado tipo de exercícios. Daí que, se calhar, eu ainda seja elástico, mas nem sequer estou em condições de lhe dizer se sou ou não. Perfeito, Flávio. Vamos continuar a nossa conversa, mas antes vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado, porque o segundo bloco ainda tem muito mais sobre a história do Flávio Menete. Até já. Kundaka kambiri natulo woya ai mawe Kundaka kambiri natulo woya ai mawe Kundaka kambiri natulo woya ai mawe Kundaka kambiri natulo woya Kundaka kambiri natulo woya ai mawe E estamos de volta, só para recordar, o nosso convidado de hoje foi o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Menete, com quem estamos a ter uma conversa muito interessante, que falamos um pouco da sua infância, um pouco das suas brincadeiras e, claro, para quem se recordou, elástico. E porque o Flávio realmente gostava muito de ginástica, mas também abraçou muito bem os estudos, e é aí que eu quero saber. Fala-nos um pouco do seu percurso de formação. Bem, eu fiz o 5º ano do liceu em Inhambane. Era o nível máximo que existia lá. E vim então para Lourenço Marques, em 76, para o Liceu Antonianos, que mais tarde passou a chamar-se Francisco Manhanga. Francisco Manhanga, sim. Para fazer o 6º e o 7º ano. Exato. Fiz o 6º ano, que entretanto passou a chamar-se 10ª classe. Uhum. E aí, entretanto, o reitor do liceu, o Dr. Barros Leite, que era meu professor de filosofia, pediu-me que eu desse aulas. E eu disse-lhe na altura que eu tinha sido encaminhado aqui para a escola. Exato. Para estudar e não para arranjar outras ocupações. E na altura eu estava num lar ali onde hoje é a Universidade de São Tomás. Sim, sim. Eram os maristas. Exato. Era um bom lar, com boas condições, e fazia o trajeto a pé à escola. E depois fui aprendendo fotografia, ganhei o gosto pela fotografia, fiz um curso de fotografia, trabalhei na secção de fotografia. E o reitor foi-me fazendo convite e a terceira vez acabei aceitando o convite. Exato. Agora vou lhe explicar as circunstâncias. Exatamente. Como eu lhe disse, eu estava nos maristas, estava tranquilo. Sim, sim, no lar, sim. O Ministério da Educação e Cultura, através de uma das direções nacionais, decidiu que os estudantes em lares deveriam ter todas as mesmas condições. Então fomos todos removidos, nós dos maristas, para o Covolar,
Havia umas miúdas que viviam num lar Dona Berta, que também tinha condições boas, todos para o Covalar. As condições no Covalar já não eram as mesmas. E eu não estava muito habituado àquele tipo de vida, nem ao tipo de alimentação, nem àquele regime. Éramos obrigados a fazer as limpezas de tudo, das casas de banho, das cozinhas, das panelas, depois ir às machambas, etc, etc. Aquilo começou a mexer um pouco comigo. Exato, com porque, o seu desempenho. Embora eu tivesse crescido numa família que trabalhava o campo, eu também trabalhei campo. No espaço do meu pai, há um bom palmar, e eu plantei, estive Afinal, subiu os no coqueiros, trabalho. tirava, Sim. Os Os coqueiros que eu subi eram do meu avô, que eram bem antigos. Os do meu pai ainda não eram. Ainda não. Nessa altura não eram. E eu comecei a não me sentir muito bem naquele lar. Pois. E aí eu dizia, o que é que eu vou fazer? Também ir ficar em casa de algum familiar sem poder contribuir para as despesas não é muito confortável. Não é confortável. Exato. Aí eu disse, bem, eu acho que eu vou aceitar o convite do Dr. Barros Leite e depois logo se vê. Aceitei o convite, dei aulas de geografia às 6ª e 7ª classes, e quando me pagaram a remuneração dos primeiros 3 meses por causa da burocracia da contratação, era muito dinheiro, eu nem sabia o que fazer daquele dinheiro. Eu recebia 8.400 escudos por mês. E eu dava 16 horas por semana, eu recebia 8.600 escudos. O meu pai, a trabalhar a tempo inteiro, recebia 5.000 e qualquer coisa. É para ver o nível. O nível, sim. Então, eu já não sabia o que fazer aquele dinheiro. Fui abrir uma conta bancária, naturalmente. Acho que ainda tenho o primeiro livro de cheques do menino que tinha 17 anos na altura. Já tinha conta, não é? E aí, pronto, fui fazendo isso. Depois tinha um tio que era instrutor numa escola de condução. Sim. E fui aprendendo a condução. Passei muitas horas sentado a ver os instruendos para frente e para trás, a serem criticados, a irem ao exame, a ficarem aprovados, a reprovarem, a perceber as regras da estrada durante muito tempo. E aí, em 77, quando nós fomos para nos matricularmos para o ano seguinte, dizia-se, olha, as matrículas para a 11ª ainda não começaram, mas fiquem tranquilos que dentro em breve nós vamos anunciar. Entretanto, todas as restantes classes matricularam-se, eu continuei a dar aulas, até que recebi um convite. Já não me lembro se me entregaram um convite no dia 7 de março ou se foi no próprio dia 8 de março, para eu ir ao Machaquén, onde tivemos a famosa reunião do 8 de março com o presidente Samora. Sim, exatamente. E aí mudou a minha vida. Foi o primeiro presidente. E aí mudou a minha vida porque o meu sonho era, de facto, ser ou formado em Direito, Exato. ou formado em Sociologia. Sociologia era remoto porque na altura esse curso não existia aqui. Então, a grande probabilidade era formação em Direito, mas aí fui parar na Força Aérea. Então, mudou completamente a minha vida. Foi 8 de março a reunião com o presidente. Nesse dia ele disse, não é aquilo que tu queres, não é aquilo que eu quero,
é aquilo que nós queremos, é aquilo que o povo país quer. Precisa também. Vocês vão fazer aquilo que o país precisa. Certo. E daí em diante, portanto, de 1977 até a aprovação da nova Constituição, que é de 90, portanto, até 91, 92, as pessoas iam fazer aquilo que o Estado determinava. Não tinha nada a ver com a tua vocação, os teus planos de vida. Eu penso que era o contexto, né? Estávamos numa fase Claro, de organizar as coisas, o país o, precisava de quadros. Os portugueses tiveram a proeza de não investir na educação dos moçambicanos. Isso é verdade, sim. Investiram pouco. O resultado é que a máquina administrativa e mesmo empresarial estava na mão de portugueses. Com certeza. Como eles abandonaram o país ficou sem quadros e corria o risco de colapsar. A solução que foi encontrada na altura foi apostar na juventude e pôr a juventude a fazer aquilo que o país precisa para sobreviver. Com certeza. E como nós estávamos já na altura a sofrer ataques da Rodésia minoritária do Ian Smith, Sim. Era necessário, entre outras coisas, criar forças armadas regulares. Nós tínhamos as forças de guerrilha que tinham libertado o país, mas era preciso ter um exército devidamente treinado e equipado, era preciso ter uma marinha, era preciso ter uma força aérea, era preciso ter uma defesa antiaérea para fazer face aos desafios de então. É assim que eu vou parar na Força Aérea. E a reunião foi a 8 de março. Na semana seguinte, nós estávamos a ser inspecionados. E no dia 28 de março, portanto, exatamente 20 dias depois, sim, eu estava a entrar para um avião pela primeira vez, como passageiro, naturalmente, para a formação como piloto. E quem eram as suas referências naquela altura? Bem, vamos dizer duas referências. Por favor. O meu pai sempre foi uma boa referência. O meu pai sempre foi uma boa referência do ponto de vista de honestidade e de humanismo. Então, guardo muito boas recordações do meu pai. A outra referência? Uma referência já na fase adulta foi o presidente Samora. O presidente Samora mexia com as pessoas e, embora ele fosse uma pessoa de muito rigor, era também uma pessoa com um coração muito grande. Eu acho que o rigor, como tínhamos dito, era o contexto. Exato. Havia necessidade de haver uma certa rigorosidade. Em que momento definiu o caminho que iria seguir? Bem, como lhe disse, na minha primeira vida profissional, que é de piloto aviador, não defini. Não definiu, sim, mas depois foi definido. Mas nunca me saiu da cabeça a ideia de continuar os estudos. Continuar os estudos, claro, e fazer a formação em Direito. Em Direito, sim. De tal maneira que tive vários convites, estando na Força Aérea, para fazer formações militares, formação superior. Essa declinei porque na altura o meu pai estava doente, estava em minha casa. Seria muito complicado eu ir posterior por 3 anos e deixar o meu pai doente. Mas depois ofereceram-me uma outra bolsa para ir fazer formação em Portugal, também militar, na Força Aérea, na academia, e também declinei. E muito mais tarde viria a conseguir autorização para fazer o curso de Direito.
Eu já ia fazer essa questão. Mas quando? Quando nos informaram que estavam muito avançadas conversações para a paz em Roma. É por isso que eu, nesse ano, é que achei que definitivamente eu poderia deixar aquela profissão. Sim. E ir fazer o curso, porque eu não prejudicaria o curso normal das coisas. Eu era, na altura, comandante da base aérea, há de compreender que não é muito fácil autorizarem um comandante de uma base a deixar a base para ir continuar para estudar. Imagino. Então, vamos dizer, eu decido definitivamente voltar à escola, neste caso, ir à faculdade, quando tive a certeza que já estávamos no processo de paz, num bom caminho. Exato. Porque se não fosse isso, eventualmente, eu próprio não me sentiria bem. Eu próprio não me sentiria bem. Mas a minha questão agora é a seguinte, Flávio. De piloto aviador para um jurista, Ok. o que lhe levou a decidir pelo curso de Direito? Muito bem. Como eu disse, já antes de ir a piloto, pensava em ser jurista. Sim. Então, isso é vamos dizer, é sonho de infância. Sonho de infância. Mas há alguma razão pela qual? Era a admiração que nós tínhamos pelo Dr. Domingos Aroca. Ok. Então, sendo ele conterrâneo, exemplo com a história que teve, esteve preso, etc, etc. Depois conheci-o em Inhambane, quando ele foi solto e foi mandado para Inhambane com instruções de permanecer lá. Então foi nessa altura que eu conheci, achei que seria um bom curso para fazer. Vamos dizer assim, profissionalmente quem me inspirou foi o Dr. Aroca, sim. Pelos muitos motivos que deve conhecer. Imagina. E por isso mesmo eu achei que poderia retomar o meu sonho. Exato. E assim fiz. Perfeito. Iniciou o seu percurso profissional como jurista na Ernst Young. Como foi essa experiência? E depois disso, o que é que veio? Foi uma experiência interessante. Foi uma experiência interessante. Sair de uma mentalidade militar para uma mentalidade de consultoria não é um exercício fácil. Eu lembro-me que os meus colegas que me receberam lá aperceberam-se que eu, em alguns momentos, ao invés de procurar a solução para os clientes, quando estivéssemos entre nós, eu questionava o porquê daquele cliente estar com aquela pretensão. E então, tiveram que reunir comigo e dizer, Flávio... Já saiu da base aérea. Tu precisas de olhar para o mundo noutra perspectiva. Exatamente. O nosso patrão é o cliente. Com certeza. O cliente vem dizer, eu quero isto. O nosso papel é, dentro dos limites da lei, assegurar que a pretensão dele seja feita. Exatamente. Seja realizada. Exato. Então, este foi um exercício complicado de mudar aquela mentalidade do comandante, do piloto, não é? Para começar a olhar para as coisas de outra maneira. De outra maneira. Foi muito bom. Foi? Sim, foi muito bom. Depois disso, o que é que veio, quando saiu da Ernst Young? Aí estava simultaneamente a trabalhar na Ernst e na docência. Sim. A tempo parcial. Quer na UEM, quer hoje chama-se a Politécnica, na altura era ISPO. Conheço. Na altura era ISPO. E continua a lecionar ainda hoje? Não. Eu estou desde finais de 2008
que me desliguei da academia e tenho estado a dedicar-me a tempo inteiro à profissão de advogado. E que aspectos lhe marcaram mais enquanto docente? Deixa eu começar por dizer que a docência é uma atividade que eu adoro. A docência é uma atividade que eu adoro. E acho que tenho algum jeito para ser docente. É muito gratificante poder encontrar hoje várias pessoas que foram estudantes meus e perceber que contribuí para a formação de pessoas, formação de profissionais sérios nas várias aplicações que o curso de Direito tem. Exato. Desde advogados, juízes, procuradores, consultores, enfim, empresários, porque há pessoas formadas em Direito que não se dedicam a nada de Direito, senão a vida empresarial. Isso é muito gratificante. Flávio, não corta o seu fio de pensamento, vamos a um curtíssimo intervalo. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado. Até já. Imana matimo, matimo, 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 imana matimo, matimo. E estamos de volta, este é o seu programa Inspirações. Só para recordar, o nosso convidado de hoje é o Flávio Menete, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, mas também ele teve muitos outros cargos, inclusive estávamos a falar da docência. Continuando a nossa conversa em relação ao tempo em que lecionou, sente que devolveu aos mais novos o conhecimento que adquiriu dos seus mestres e continua a fazê-lo em outros fóruns? Definitivamente sim. Definitivamente sim. Devolvi, continuo naquilo que está ao meu alcance a transmitir a minha experiência. Sim. É bom que a gente deixe aqui clara uma coisa. Uma coisa é a experiência, mas o facto de ser experiente não significa saber tudo. Com certeza. Então, eu, em muitos momentos, socorro-me de colegas, alguns deles mais novos que eu, mesmo em tempo de serviço, mas por eu saber que eles se dedicam mais a uma determinada área e sento-me com eles para discutir, sendo eu a pedir-lhes uma opinião, não o oposto. Não o oposto, claro. Mas eu sempre que posso transmito os conhecimentos e a experiência que eu tenho e sinto muito prazer de fazer isso. Não tenho o espírito de dizer não vou revelar esta dica porque senão todo mundo vai saber. Eu acho que as dicas são para serem transmitidas. Concordo. E o preferir um advogado a outro resulta ou da confiança entre a pessoa que precisa do serviço e a pessoa que vai prestar ou que presta o serviço, ou da oportunidade. E aquilo que eu sei, ninguém me vai tirar. Portanto, eu deixar de dar uma dica a alguém
pelo receio de pensar que os clientes vão passar a ir ter com ele. Eu acho que as coisas não funcionam assim. Aqueles que acham que devem procurar o advogado Flávio, hão de continuar a procurá-lo. E se deixarem, vai ser por algum outro motivo, ou porque o Flávio disse que aquele trabalho não se sentia bem em tratar daquele determinado assunto, ou porque não estava disponível, ou eventualmente porque a pessoa teve boa referência de um outro advogado para um determinado assunto, que as pessoas são livres de o fazer. Com certeza. Então eu, sim, e pode perguntar a qualquer pessoa que me contacta, eu jamais sou de guardar segredinhos sobre como exercer bem a profissão. Flávio foi eleito bastonário da Ordem dos Advogados em 2016. O que lhe moveu a candidatar-se? Foi o espírito de partilhar com os colegas a minha experiência. Certo. Foi exatamente a pergunta que me colocou há bocado. Se eu devolvia alguma coisa. Exato. Eu sentia que tinha tido uma boa experiência ao longo da vida e poderia partilhar essa experiência com os colegas. Eu lembro-me que, quando apresentei a minha candidatura, eu disse: o conhecimento só é útil na medida em que possa ser partilhado. O conhecimento fechado numa pessoa não serve para nada. E um dos exemplos que eu dou é das pessoas que conhecem plantas que tratam isto ou aquilo e nunca revelam qual é a planta e como é que se trata. Quando essas pessoas morrem, ninguém mais sabe. Tem que se andar às apalpadelas outra vez. Exato. Então eu achava que poderia emprestar à Ordem a minha experiência, naturalmente que não é uma pessoa que muda uma organização, é uma equipe. Sem dúvida. Então, pensamos meticulosamente na equipe que iria gerir os destinos da Ordem a partir de 2016. Felizmente, fomos bem sucedidos. Contrariamente ao que as pessoas dizem, que o Flávio Meneto foi um bom bastonário, eu acho que não foi o Flávio que foi um bom bastonário. Foi a equipe do Flávio que foi uma boa equipe, porque se eu tivesse sozinho, não teria feito. Nada, sem dúvidas. Eu nunca tinha exercido qualquer cargo nos órgãos sociais da Ordem, portanto, não tinha um domínio pleno da Ordem, Sim. mas tinha experiência de vida. E os meus colegas notaram isso ao longo dos quase 4 anos que eu lá estive. Notaram que eu pude emprestar-lhes alguma coisa, mas eu também aprendi muita coisa. Sem dúvidas. E que momento mais lhe marcou na sua passagem pela Ordem? Eu acho que há muitos momentos. Vou começar por dizer que não me arrependo de ter passado pela Ordem. Continuo convencido que conseguimos, como equipe, pôr a Ordem noutro patamar. Pôr a Ordem em ordem, né? Ela não estava em desordem. Não? Noutro patamar. E ajudar internamente a melhorar os processos. Sim. Mas também elevar o nível de intervenção da Ordem na defesa do Estado de Direito Democrático, dos direitos e liberdades fundamentais. Certo. Há momentos, sim, que marcaram. Estou a pensar, por exemplo, vamos pensar para já em eventos. A 19ª Conferência Anual da SADC Lawyers Association, há 2 anos, foi um sucesso. O que consistiu esta conferência?
Foi criada uma organização regional das ordens dos advogados. Certo. E esta foi a iniciativa de Moçambique, no bastonato do Dr. Carlos Cauio. Sim. Portanto, quando quiserem saber da gênese da SADC Lawyers Association, falem com o Dr. Cauio ou com o Dr. Caldeira. Eles estão na gênese. Já tivemos a oportunidade de conversar com o Dr. Caldeira, mas escapou-nos esta questão. E de tal maneira que nos grandes eventos desta organização, nos momentos marcantes, a direção da organização não se esquece de formular um convite ao Dr. Cauio para ele estar presente. Então, é uma organização dos países da SADC, as ordens dos advogados dos países da SADC, em que discutimos questões comuns, focados essencialmente para a promoção e defesa de direitos humanos. Certo. Repare que esta questão dos direitos humanos é uma questão muito importante. As leis existem, a vida existe, as atividades existem, mas temos de ter sempre em mente que no centro de todas as atenções deve estar a pessoa humana. Com certeza. E nós, sobretudo por sermos países jovens, todos estes países da região são países jovens, temos muitas situações de violações de direitos humanos e é necessário que haja uma voz firme na luta para impedir que isso aconteça. E eu não preciso de explicar não precisa. Que a nível interno a ordem tem feito um papel preponderante neste domínio particular, mas isso acontece a nível regional também. Perfeito. De tal maneira que quando há algum problema num dos países, a organização cria uma espécie de missão para ir tentar resolver o problema no país onde a coisa existe, contactando as autoridades competentes desse mesmo país. Com certeza. Tive a oportunidade, nos 2 últimos anos, de fazer parte de missões que se deslocaram ao Zimbábue, quando houve um problema que terminou com prisões de mais de 1000 cidadãos, houve alguns tumultos no Zimbábue. E também tive a oportunidade de integrar uma missão que se deslocou ao Lesoto por causa de problemas de relacionamento entre a Ordem dos Advogados, o Primeiro-Ministro e outros órgãos da administração da justiça. Então, existe, para além da luta em cada um dos países membros, há este esforço de nos ajudarmos mutuamente. Flávio, qual é o seu sentimento em relação à justiça em Moçambique? Cumpre o seu papel para o desenvolvimento do país? Temos ainda um longo caminho por percorrer. A justiça tem estado a melhorar. Como eu disse, em matéria de direitos humanos, a floresta ainda é densa, há muita mata por desbravar. Exato. Desde a aceitação em si de respeitar os direitos humanos até ao conhecimento, quer por parte de advogados, quer de procuradores, quer de juízes, mas também, vamos dizer assim, ainda vamos levar muito tempo para chegar à justiça que nós queremos. Nós estamos, eu não gosto muito da história de reforma, a reforma do sistema, nós ainda estamos a construir. Ainda há distritos que não têm ou tribunal ou não têm procuradoria. Estamos a construir ainda o sistema da justiça, é um processo que vai levar algum tempo. Exato. Eu acho que a partir de algum momento lá para frente poderemos falar em reforma no verdadeiro sentido da palavra reforma. Sim. Nós precisamos de crescer em número de operadores de justiça, portanto, número de juízes, número de procuradores, número de advogados.
Precisamos de chegar a um ponto em que os advogados existam em quase todos os distritos. Isso hoje não acontece, como é uma profissão liberal. As pessoas concentram-se onde há probabilidade de conseguirem alguma atividade Sim. da qual possam tirar dinheiro para o seu sustento. É preciso apostarmos na especialização de juízes, na especialização de procuradores. Os advogados, em algum momento, vão ter que pensar em não tentar abraçar tudo. Há muitos que já o fazem. Eu próprio, há áreas que eu não toco. Acho que não devo tentar tocar todos os instrumentos. Exato. Porque senão... Especializar-se Exatamente. num Então, especialização, mas também há algumas situações que poderiam ser melhores se tivéssemos valores de verdade. Eu não sei se é crise de valores. Em algumas situações eu já não chamo de crise, chamo mesmo de ausência de valores. E acho que temos que apostar muito nisto. Mas há muito por fazer. Mas eu creio que chegaremos lá. E não menos importante é a simplificação de procedimentos sem que isso ponha em causa as garantias dos cidadãos que são, afinal, os destinatários da justiça. A nossa justiça é muito burocratizada, é muito complexa. Eu creio que quando quisermos discutir a verdadeira reforma da justiça, temos que pensar numa justiça que sirva os nossos interesses. O que nós temos estado a fazer hoje precisamos de mudar isto. E vamos buscar uma lei de Portugal ou do Brasil ou de um outro sítio qualquer e viemos aplicá-la aqui. Mas não, aqueles discutiram em função da realidade deles. Tu não podes fazer copy-paste de leis. Uma das críticas que eu faço ao processo de produção legislativa é que são produzidas muitas leis, mas eu nem sequer sei a razão por que alteram uma lei. Pegam, vamos mudar o Código Penal. Está bem, mas vamos mudar o Código Penal por quê? Eu acho que tem que haver uma lei que defina os passos para mudar a lei. Exatamente. Hoje, por exemplo, mandam Código Penal, Código de Processo, Código de Execução de Penas, entre outros. E entregam 3 códigos novos, pedem para dar um parecer. Mas por onde é que começamos? Eu acho que primeiro nós temos que sentar e identificar os gaps da lei, depois sentar e pensar nas possíveis soluções, depois sentar, escolher a solução e depois contratar alguém para pegar naquela solução e transformá-la em algo escrito. De tal maneira que em cada fase há um documento e a pessoa sabe exatamente o que é que está a fazer. Hoje, eu acho que algumas leis até parece que é mesmo por interesse de ganhar dinheiro, assumindo que tenha havido algum consultor a fazer isso. Acho que é só por isso. Mas às vezes perguntas, mas por que mudaram esta lei? E tivemos uma situação de um Código Penal que foi aprovado e no ano da implementação já se dizia que aquele código precisava de ser reformado. Claro, mas nós tínhamos dito que aquele código não estava ainda maduro para ser publicado, para ser aprovado. Mas as pessoas insistiram. E eu digo Código Penal, posso dizer qualquer outra coisa. Exato. Então, acho que o processo de produção das leis tem que ter uma disciplina própria e tem que deixar espaço para a participação pública, para que o legislativo tenha os inputs do cidadão
E quando alguém apresenta um input, se o input for rejeitado, é preciso explicar ao cidadão, olha, nós rejeitamos este input que você propôs por estes e aqueles motivos e ficar isso tudo registrado, porque senão nós vamos ter códigos atrás de códigos e vamos passar a vida não a fazer justiça, mas a estudar códigos novos. Eu já me senti uma advogada com esta aula aqui. Flávio é pai? Sou. Que valores felizmente. tenta transmitir aos seus filhos? Eu tento. Honestidade é um valor fundamental. Trabalho. Eu invisto na formação e invisto no sentido de transmitir a ideia de que o resto, cada um de vocês é que vai fazer. Certo. E não me tem dado mal. Não me tem dado mal. Bom, qual é o seu maior sonho de vida? É ver os meus filhos chegarem à idade que eu tenho, é poder ver os meus netos crescidos, mas, acima de tudo, ver um Moçambique melhor. Eu já ia lhe perguntar qual é o seu sonho para Moçambique. Eu acho que nós temos tudo para ser muito melhores, mas ainda temos um grande caminho a percorrer. A corrupção não nos ajuda muito. Só para lhe lembrar do assunto das dívidas ocultas, o país está aqui a dançar. Praticamente 75% ou 80% daqueles valores a gente não sabe bem onde andam. E como é esse caso, há vários outros. Sim. Se nós investíssemos em infraestruturas para dinamizar o desenvolvimento econômico e social do país, ao invés de nos preocuparmos em praticar atos desta natureza, e nem sequer investem, repare que nem sequer investem, compram carros e investem no estrangeiro. Portanto, o problema da África é esse mesmo. Esse não é só um problema de Moçambique. São bilhões de dólares que desaparecem do continente africano todos os anos. Para serem investidos no exterior. Para serem investidos no exterior. Nós não conseguimos ter industrialização de verdade. Não conseguimos estabelecer regras ou investir no sentido de que a matéria-prima seja processada aqui. A África continua sendo uma espécie de celeiro de matéria-prima, em que o mundo evoluído está preocupado que a gente se mantenha no nível em que está, para eles continuarem a fazer o que bem lhes apetece com os nossos recursos. E o que é necessário para reverter esta situação? Eu acho que tem que haver uma atitude diferente dos políticos dos nossos países. Eles têm que ter em mente que é possível mudar. Certo. É possível investir numa melhor educação. Sabe, a falta de educação, este problema de educação é um problema muito sério. O dia que nós investirmos na educação, vamos começar a sentir mudança nos nossos países. Nós temos muito analfabetismo e muita ignorância. E o resultado disso é muita confusão e muita pobreza. Eu acho que educação deveria ser o investimento mais alto
do orçamento que o país deveria fazer. Investindo bastante na educação e a seguir na saúde, nós poderíamos começar a dizer assim: daqui a 20 anos o nosso país é diferente. A mentalidade das pessoas é outra, a capacidade das pessoas é outra, o país vai mexer. Enquanto nós não apostarmos na educação e tivermos uma educação de baixa qualidade, o nosso futuro também vai ser de baixa qualidade. Portanto, temos que apostar na educação, mas apostar a sério na educação. Concordo. Flávio, o que lhe inspira? O que me inspira? Eu não vou dizer nem o que me inspira, nem quem me inspira. Por quê? Eu vou dizer o que eu sonho. O que eu sonho é poder ver Moçambique antes do meu sol se pôr, diferente do país que nós temos hoje. Ver um país com maior produção. Nós não podemos continuar a importar coisas que nós podemos produzir. Isso dói. A terra que nós temos arável é muito superior à terra arável que a África do Sul tem. Os recursos que nós temos são imensos. Então, o meu sonho é ver um Moçambique que não tem macumias, nangades, mocimbas da praia, aquela barbaridade dos terroristas. Aquilo não pode ser. Aquilo, se interessa a alguém, é a todos menos aos moçambicanos. Eu sonho com um país sem tiroteios em Sofala, em Manica. Um país que nos permita a deslocação livre de pessoas, de bens, que permita que os moçambicanos possam desenvolver atividade econômica e gerar riqueza. Ver um país em que aqueles que têm dinheiro não pensem apenas nas contas bancárias, que investam em atividades para tornar o país econômica e socialmente mais forte, gerando emprego, gerando riqueza, pondo o país a falar a mesma língua de cifrões com a África do Sul. Nós temos potencial para isso. Temos, sem dúvida. Temos potencial para isso. Nós vemos... somos um país que serve o Interland, temos corredores, ter um aproveitamento maior. Temos uma capacidade turística... Incrível. Incrível. É verdade. E eu acho que o país tem muito. É uma questão de serem definidas políticas claras. É preciso investir no empresariado nacional. É preciso proteger o empresariado nacional. É preciso incentivar a produção interna. Isto é que eu acho que deve ser feito e eu acho que é possível fazer. E é o que lhe inspira e quem lhe inspira? O que me inspira e quem me inspira, vamos deixar, eu não vou responder, vamos deixar. Uma mensagem para os mais jovens e não só, para as pessoas que olham para o Flávio Menete, pelo seu percurso de vida, por seus pensamentos, as suas visões. E quem é? Um ser humano, um moçambicano, com uma trajetória muito bonita para ser partilhada. Uma mensagem para as pessoas que se inspiram em si. Esta expressão não é minha. Também não sei de quem é. O céu é o limite. O que eu digo a qualquer um é que pode chegar a qualquer lugar desde que se esforce, desde que tenha foco. É preciso não nos espalharmos e não querermos fazer tudo em simultâneo.
pessoas dizem, você já teve várias vidas profissionais, sim, mas concentrei-me numa coisa de cada vez. Tirando a docência que é possível fazer em simultâneo. Em simultâneo, sim. Fiz uma coisa de cada vez. Se nós tivermos um foco, se cada um de nós idealizar um plano e for vivendo para realizar esse plano, chegará lá. Não é que eu seja uma pessoa perfeita, não sou perfeito, não existem pessoas perfeitas. Exato. Naquilo que são boas obras que eu tiver praticado, estejam à vontade para imitar e quando tiverem alguma dúvida também sintam-se à vontade de vir ter comigo, porque eu vou dizer como é que eu fiz. Exatamente. Não como se faz, porque cada um chegará onde pretende chegar em função do seu esforço, em função do momento específico e das circunstâncias. Então eu poderei dizer como é que eu fiz determinadas coisas, mas sempre lembrando que foi num contexto específico. Certo. Porque as pessoas não podem tentar replicar, quer dizer, fazer o tal copy-paste de soluções, porque isso não pode ser assim. Temos que ter um plano, preparar-nos para a execução, esforçar-nos e ter foco. Deixar de olhar para muitas coisas em simultâneo, porque por essa via não alcançamos os nossos objetivos. Muito obrigada, Flávio. Para mim foi um prazer poder conversar consigo nesta 1 hora do programa Inspirações. Realmente a sua história de vida é um exemplo a ser partilhado com os nossos telespectadores. Muito obrigada. Muito obrigado e boa noite. Eu desejo os maiores sucessos a si e ao seu programa. Muito obrigada. Espero voltar a vê-los noutras circunstâncias. Com certeza. Estarei atento ao programa de hoje em diante. Muito obrigado, boa noite. E assim foi a nossa conversa com o jurista Flávio Menete. Nós voltamos na próxima semana com mais inspirações. Até lá, continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Lembre-se do conselho do nosso convidado de hoje. Foco, que tudo no final ficará bem. Até lá, fique bem.